Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim! Você sabia que Brasil, Portugal e Espanha já estiveram unidos e que Portugal e Espanha foram um só reino? Pois é, o Brasil já pertenceu à Espanha por um pequeno espaço de tempo, por algumas décadas, mas o Brasil já pertenceu à Espanha e olha só, resultado de um problema de sucessão no trono e deu outros problemas para nós. Vamos conhecer um pouquinho dessa história hoje, falando aí sobre a União Ibérica. Bom, quando a gente fala em Ibérica, União Ibérica, nós estamos falando da Península Ibérica, uma parte lá em cima, para cima do Mar Mediterrâneo, aqui no Atlântico, que é um pedacinho que divide um pouquinho de Portugal e um tantão da Espanha, ali é a região onde fica Portugal e Espanha. Essa é a Península Ibérica. Depois a gente vai falar o que tem os holandeses a ver com isso. Mas olha só, o que é a União Ibérica? Você precisa saber que é um período da história em que Portugal e Espanha estiveram unidos num só reino. Esse período vai de 1580 a 1640. Então temos aí 60 anos de União Ibérica. Parece tão pouco tempo pensando historicamente, né? Mas 60 anos não são 60 dias. Deu para fazer muita coisa aqui no Brasil. Bom, então é a união das coroas, Portugal e Espanha. Mas por que essas coroas se uniram? E o que essa união vai desencadear? Já quero adiantar, vai desencadear numa invasão holandesa no Brasil, ok? Vamos lá. Bom, a União Ibérica, por que ela começou? Porque o Dom Sebastião, esse camarada que eu tirei a foto do Instagram dele aí, ele foi numa batalha, ele tinha 24 anos e numa batalha ele morreu, ou seja, ele desapareceu. E disseram, como não acharam o corpo dele, morreu. O problema é, quem vai tomar o trono? Ele tinha 24 anos, ele não tinha herdeiro. E aí tem um tio dele, né, que assume, mas a Espanha estava de olho, tinha um certo parentesco, o que possibilitava a sucessão do trono, e quem era rei da Espanha naquele período era Filipe II. Filipão estava de olho em Portugal, de olho, e para ajudar o Filipe, ele ainda estava sendo ao Filipão aí. Ele estava sendo apoiado pela nobreza portuguesa, né? E também pelos comerciantes portugueses. A nobreza disse, vamos, né? Vai ser bom para todo mundo, aquele negócio vai expandir os negócios também, porque Espanha e Portugal unidos expande o comércio, porque olha a colônia espanhola como era gigante. Então, isso acabou se tornando uma coisa rentável, bom para muita gente. E muita gente, então, apoiou a sucessão para que Filipe II se tornasse rei de Portugal como Filipe I. Então, ele acumulou a coroa da Espanha e a coroa de Portugal. Então, em 1580, iniciou-se o reino espanhol aí unificado, o reino de Portugal espanhol unificado. O Brasil, então, se torna uma colônia espanhola. Olha só, né? Então, o Brasil pertenceu à Espanha durante 60 anos. Quais as consequências disso? Lembra do Tratado de Tordesilhas? Que dividia Brasil, terras que pertenciam a Portugal e tal. Se tudo agora é Espanha, não tem mais Tratado de Tordesilhas. Vamos invadir geral, vamos tomar geral. E aí os portugueses começaram o quê? A avançar para além do Tratado de Tordesilhas, já que não existia mais tratado. Tudo agora é Espanha. Na cabeça do Filipe, ali pronto, já era. Espanha, Portugal, voltou a ser da Espanha, porque um dia foi já, né? Portugal nasceu de um território dado pelo rei espanhol uma pessoa lá de Portugal, um nobre de Portugal, que lutou nas guerras de reconquista contra os muçulmanos e tudo mais. Não vem ao caso para a gente não, como diz o pessoal do interior, não incumpridar a história, ok? Beleza. Então, esse Tratado de Tordesilhas, ele deixa de existir. Então, eles avançam terra dentro. Segunda coisa, aí está o problema.
A Holanda estava numa guerra contra a Espanha, numa briga muito feia. Só que a Holanda tinha acordos comerciais da cana-de-açúcar no Brasil. Muito investimento no Brasil. E agora? A Holanda brigada com a Espanha, mas o Brasil pertence à Espanha. E a Espanha diz, a partir de hoje, vocês não comercializam mais com o Brasil. A Holanda disse, mano, nós investimos dinheiro lá. Nós colocamos muito dinheiro lá. O que a Holanda faz? Não podemos perder. Vamos lá invadir o Brasil. Pois é, foi isso que aconteceu. Várias tentativas, a Holanda invadir o Brasil para ter o controle da produção e comercialização do açúcar. E aí, o domínio holandês no Brasil. Olha só, várias tentativas. Eles começaram tentando invadir território na África, lá em 1595. Alguns anos depois foram realizados diversos ataques holandeses contra Salvador, 1604, 1624, 1627. A última investida holandesa contra o Nordeste brasileiro aconteceu em 1630, quando Olinda e Recife foram atacados pelos holandeses. E aí os holandeses chegando e ficaram 24 anos. Gente, olha só, 24 anos aqui os caras construíram muita coisa. Fizeram muita coisa os holandeses aqui no Brasil nesses 24 anos. Permaneceram de 1630 a 1654, né? A União Ibérica, 60 anos, mas o domínio holandês, 24 anos. E aí, quem administrava aqui as possessões holandesas, os investimentos holandeses, era o representante de uma empresa holandesa, porque eram empresários holandeses que estavam investindo, chamado Maurício de Nassau. Esse camarada era um gênio, inteligente, tal, trouxe liberdade religiosa, cada um podia ter a religião que quisesse, porque era assim na Holanda. A Holanda era protestante, mas os protestantes, eles não obrigam todo mundo a ser protestante. Os católicos quer católicos sejam, o muçulmano quer ser muçulmano seja, fica à vontade. Então os holandeses tinham essa mentalidade de liberdade religiosa, mas ele investiu, gente, em pontes, tem até hoje lá, prédios, jardins, um monte de coisa foi investido. E aí, gente, poxa vida, com o fim da União Ibérica, em 1640, o que acontece? Vamos expulsar os holandeses. Não queremos holandeses aqui. E aí, os portugueses começaram a travar a batalha até que conseguiu-se a liberdade de Pernambuco, do Brasil. Em 1637, os holandeses conseguiram estabelecer na capitania em Pernambuco, mas entre 1645 e 1654, com a insurreição pernambucana, os portugueses retomaram o território, expulsando os holandeses das terras brasileiras. Luta travada. Fico pensando o que seria do Brasil se tivesse sido dominado completamente pelos holandeses? Não sabemos. Em história não há espaço para si. Vamos lá. Mas os holandeses foram então ao Caribe produzir açúcar lá. Sabe o que aconteceu? Crise no açúcar brasileiro. Eles lá na América Central, produzindo do jeito que eles sabiam produzir, com uma maior tecnologia, com tudo mais, pertinho dos clientes que estavam na Europa. A América Central é mais perto do que ir daqui do Brasil para lá. O açúcar dele ficou mais barato. O que aconteceu com o nosso Brasil? O Brasil entrou em crise na produção do açúcar. Olha só. Tem até a chargezinha. Os brasileiros expulsando os holandeses. Vão plantar batatas. E os holandeses dizendo, não, vamos plantar açúcar nas Antilhas. E vocês vão se arrepender de terem expulsado a gente daqui. Olha, eu sou capaz de afirmar que arrependeram-se mesmo. Ok? Beleza, pessoal? É isso aí, a nossa aula de hoje falando sobre União Ibérica e falando aí sobre esse Brasil holandês. Ok? Bons estudos. E é isso aí. Tchau, tchau.